A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, meus amigos. Deus me fez gravar esse vídeo hoje, só para te dizer e te convencer de uma vez por todas que você não vai parar, que não acabou, que você está proibido de desistir. Eu não sei qual é a área, não sei se é no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, eu não sei se é uma enfermidade, eu só sei que você precisa assistir esse vídeo para entender que a ordem de Deus é: você não vai parar, você não pode desistir. A última palavra vem do teu Senhor. Fica comigo, porque Deus vai falar com você. Meus queridos, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é glorioso. E hoje eu estou aqui para te trazer uma palavra de Deus. Eu me sinto honrado em poder, através do YouTube, ser um profeta de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Eu quero, nesse momento, ler um texto aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de números 5 e 6. Eu estou com a minha Bíblia aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e versículo 6. Escuta isso, escuta isso. Diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Vou repetir isso aqui: levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Meus queridos irmãos, esse texto conta uma situação vivida por um dos maiores profetas da história da Bíblia Sagrada. Esse profeta era um profeta que, se ele orasse e dissesse vai chover, chovia. Também se ele orasse e dissesse não vai chover, não chovia. E é muito interessante que essa história é contada depois de uma grande batalha que esse profeta ele enfrentara, a saber, uma luta e um desafio muito grande contra os 450 profetas de Baal. A Bíblia vai nos contar, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que toda essa história aqui, ela tem o seu segmento depois de uma grande batalha que esse profeta ele enfrentou. Pois, nesse tempo, um tempo muito difícil, onde o povo tinha perdido o sentido daquilo que é servir a Deus com retidão, muitos tinham desviado a sua adoração, muitos tinham desviado a sua confiança por conta de deuses daquela época e por conta também de um regime governamental que induzia o povo a adorar outros deuses. E o Deus da época, o Deus badalado daquele momento, era um Deus chamado Baal, um Deus venerado e adorado pelo seu governo da época, que era da rainha Jezabel, junto com o seu esposo, um tal de rei Acabe. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal a fazerem orações aos seus deuses, para que o Deus verdadeiro respondesse com fogo. Elias desafia 450 profetas sozinho, e eles vão junto ao altar para que clamassem cada um ao seu Deus, para que Deus respondesse com fogo. Deus verdadeiro assim respondesse com fogo. Queridos, eu não quero me deter aqui muito aos detalhes desta ação ou desse desafio. O que eu quero só que você entenda é que foi uma grande batalha travada.
A Bíblia diz que os profetas de Baal, eles clamavam, eles se cortavam e eles pediam a Baal que respondesse aquelas petições, aquelas orações e aquele sacrifício com fogo. Mas, como já de esperado, Baal nada pôde fazer, porque a Bíblia diz que são deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, e têm olhos, mas não veem. E a Bíblia diz que Elias vai, primeiro ele conserta o altar, e depois ele clama ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e Deus assim responde com fogo, e não foi qualquer fogo, um fogo que consumiu tudo que tinha no altar, um fogo que consumiu até a água que ali tinha naquele altar. Elias vence uma grande batalha contra 450 profetas. Elias vence um grande desafio e Elias tem mais uma vez as suas orações respondidas por um Deus que Elias tinha total certeza que o respondia e que estava com ele. Porém, o que é muito interessante, o que eu quero que você preste bastante atenção, escute isso, porque Deus quer falar contigo. Você que está pensando em desistir, eu não sei de que área é, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas olha para mim, presta atenção nisso. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em largar as redes, você que está pensando em parar de algo que você sabe que é de Deus, mas que está muito difícil, está muito pesado. Eu não sei o que é, não sei o que está acontecendo. Eu só sei que Deus está parando esse momento para falar contigo. Deus me faz gravar esse vídeo para te dar um recado. Que não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Porque o Deus que responde, o Deus que cuida, o Deus que fala, o Deus que sara, Ele ainda é Deus na tua vida e vai continuar sendo. Preste atenção nisso, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de um grande profeta que após vencer uma grande batalha, talvez você esteja pensando aí, se você não conhece essa história, que Elias depois de vencer essa grande batalha foi comemorar, estava tranquilo, de vento em popa, como se diz por aqui no Nordeste, Porém não, a Bíblia diz que após Elias vencer essa grande batalha, Elias recebe uma ameaça da rainha Jezabel. E pasmem vocês, um profeta que orava e Deus mandava fogo do céu, um profeta que falava com Deus face a face, depois de vencer uma grande batalha contra 450 profetas, agora é ameaçado por uma rainha e simplesmente ele resolve fugir. É aqui que eu quero a sua atenção nesse momento, presta atenção nisso. Eu não estou falando de qualquer um, porque talvez se fosse eu e você, quem sabe isso seria fácil de se justificar. Eu estou falando de um profeta a qual contemplava face a face grandes milagres da parte de Deus. E agora recebe uma ameaça e ele resolve fugir. Isso é algo que assusta, isso é algo que deixa-nos praticamente sem entender o porquê. Por que Elias fugiu? Por que Elias correu? Eu fui tentar entender isso, e tem coisas, meus queridos, que para entender na Bíblia, só com a ajuda do Espírito Santo, porque são coisas difíceis de entender. E eu fui tentar entender, e quando eu fui tentar entender, o Espírito Santo falou comigo. E eu pude entender que Elias fugiu, primeiro, porque ele sentiu medo. Elias, em algum momento, depois dessa ameaça, ele deixou descer ao seu coração um espírito de medo, um espírito de temor. E por que é que eu digo que é espírito? Porque a Bíblia diz que isso é um espírito. A Bíblia fala que o Senhor não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia. Oh, aleluia! Glória a Deus. E aqui no Nordeste a gente tem a mania de dizer que, a gente tem um ditadozinho popular que diz assim: em cima de medo, coragem.
em cima de qualquer medo, coloca coragem. A gente tem a mania de dizer isso aqui no Nordeste. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de ousadia. Então esse espírito de medo se apoderou de Elias, e isso foi a primeira coisa que contribuiu para que Elias fugisse, para que Elias corresse. Um homem que tinha vencido uma grande batalha, ele agora está com medo da ameaça de uma rainha. Querido, isso é algo para que eu e você reflitamos, né? E nos traz algumas lições, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. A primeira lição que eu tiro disso aqui é que ninguém é super-herói. Ninguém é super-herói. O profeta Elias, um homem que falava com Deus, um homem que via os milagres de Deus, agora sentiu medo. E eu quero dizer para você, não há nada de errado em sentir medo, não se preocupe com isso. Ah, pastor, mas eu tenho tanto medo e isso me faz pensar que eu vou para o inferno, que eu estou condenado. Não há problema em sentir medo. O problema está no que você faz com o medo que você sente. Até onde você deixa esse medo te dominar, porque o medo é perigoso. O medo é perigoso. Se você deixa esse medo te dominar, esse medo primeiro, ele vai te paralisar. E quando o medo te paralisa, você começa a perder os sentidos. Os sentidos mesmo. E eu trago os sentidos para um sentido também espiritual. Nós temos os nossos sentidos do corpo humano, que é visão, tato, paladar, audição, olfato. O medo, ele paralisa os seus sentidos espirituais. Você começa a não enxergar mais a proteção de Deus sobre a tua vida. Se você deixa o medo descer para o teu coração, você começa a não enxergar o cuidado de Deus com a tua casa, com a tua família. Você passa a se sentir só, a achar que está sozinho, achar que vai morrer. É por isso que tem tanta gente com síndrome do pânico. É por isso que tem tanta gente em depressão. É por isso que tem tanta gente com crise de ansiedade. Porque o medo te cega, o medo te paralisa, o medo faz você perder os sentidos. Elias tinha deixado esse medo descer para o coração dele. E eu sei que você está nesse momento desse mesmo jeito. Deus está do teu lado, Jesus está contigo, Jesus está te protegendo, mas você não está enxergando. E por que isso, pastor? Porque o medo te cegou. Se você pudesse ver, se você pudesse contemplar o cuidado de Deus contigo, você não estaria tão apavorada, tão apavorado do jeito que você está. Mas em nome de Jesus eu já profetizo sobre a tua vida nesse momento. Que todo medo vai bater em retirada. Que toda crise de ansiedade, toda tristeza, toda angústia, o Espírito de Deus vai fazer bater em retirada. E você vai voltar a enxergar que os planos do Senhor sobre a tua vida ainda estão de pé. Esse medo fez com que Elias travasse e fugisse. Esse medo fez com que Elias não enxergasse mais o Deus que o protegia antes, o Deus que o respondia com fogo. E a Bíblia diz que Elias foge. Elias agora passa a se esconder. Elias agora já não consegue mais contemplar o Deus que o guardava como um Deus que nunca dorme, como um Deus que é general de guerra, como um Deus que é poderoso em batalha. E a Bíblia diz que Elias se esconde e Elias sente cansaço, porque o medo te traz também uma grande sensação de cansaço. E Elias tinha vindo de uma grande batalha e nós sabemos que essa batalha de Elias não era uma batalha material, era uma batalha espiritual. E eu vou gravar depois um vídeo aqui sobre batalhas espirituais. Não há nada que nos debilite mais, não há nada que nos canse mais do que batalhas espirituais. Você que está vivendo uma batalha espiritual, você sente um cansaço terrível, um cansaço absurdo, pela luta que você está enfrentando, pelo tempo que essa batalha ela dura. Quem sabe tem pessoas aí que estão lutando há muito tempo por a vida de alguém,
pelo teu marido, pelos teus filhos. Quem sabe tem pessoas aí que estão lutando há muito tempo para que Deus liberte alguém da tua casa. E isso é batalha espiritual. Quem sabe tem pessoas aí que estão lutando há muito tempo para Deus mudar a tua vida financeira. E tem situações na nossa vida financeira que é batalha também espiritual. Nem tudo tem coisas que você tem que correr atrás, mas muitas coisas são batalhas espirituais. E isso traz um cansaço terrível ao ponto de nos fazer, muitas das vezes, paralisar. A Bíblia diz que quando Deus fala com Josué, ele diz: Josué, faz o seguinte, ser forte e corajoso. Porque, irmão, força e coragem quem coloca não é o Senhor, é você que tem que se levantar, é você que tem que ser forte, é você que tem que ser corajoso. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo, a guerra espiritual, quantas palavras são lançadas contra mim. O que importa é o que Deus tem para a tua vida, e o que importa é o que a palavra diz sobre você. O que lançam sobre você, você decide se entra na tua mente, se desce para o seu coração ou não. É você quem decide isso. É você quem decide se você deixa isso entrar. É você quem decide as amizades que você tem. É você quem decide os lugares que você anda. É você quem decide se desiste ou não. É você quem decide isso. É você quem decide se levantar. E quando você se levanta, Deus, ele entra com socorro, com a providência. Deus, ele entra com a guarida. Deus entra com o milagre. Mas você precisa nessa noite ouvir isso. Nessa manhã, nessa tarde, eu não sei em que momento você está ouvindo esse vídeo, mas você precisa decidir se pôr de pé. Em todos os momentos em que Deus quer falar com alguém, o Senhor, ele fala: põe-te em pé, coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. Então, nesse momento, em nome de Jesus, receba força. Receba a força para se colocar de pé. Receba a força para não desistir da tua casa, da tua família. Eu estou falando com alguém aqui que Deus está dizendo: não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, porque eu vou entrar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não é tempo de parar. E o que é que eu faço? Levanta-te e come. O medo fez com que Elias fugisse. A decepção fez com que Elias fugisse, porque mesmo depois de uma grande vitória diante dos profetas de Baal, muitos daqueles que viram aquela vitória, que aplaudiram aquela vitória, que gritaram: só o Senhor é Deus, pouco tempo depois já tinham se desviado, já não adoravam mais a Deus. E Elias também se decepciona com isso. E não há nada mais terrível na nossa vida do que decepção. Não há nada mais terrível na nossa vida do que decepção. Eu sei que não é fácil, eu sei que não está fácil, mas o Senhor está falando contigo hoje. Põe-te em pé, levanta-te, come, porque muito grande ainda é a tua caminhada. O diabo tem colocado na tua cabeça que os teus sonhos morreram, que os projetos de Deus acabaram. O diabo tem colocado na tua cabeça que você é fraca, que você é fraco, que você é perdedor. Mas o que importa é o que a palavra do Senhor diz sobre ti. Pastor, e o que é que a palavra do Senhor diz sobre mim? Que você é mais do que vencedor. Escute isso em nome de Jesus. Deus está dizendo: você é mais que vencedor. Aleluia. Não importa o que o diabo diz, o que importa é o que a palavra diz. E você é mais do que vencedor. Tua família não vai acabar, teu casamento não vai acabar, as tuas finanças não vão ficar do jeito que está. As promessas do Senhor estão de pé sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você está ouvindo isso agora, se você crê nisso agora, feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nada do que o Senhor faz é em vão. Pai, aí do outro lado tem alguém me ouvindo, Pai, tem alguém me vendo, e tem alguém, Senhor, que está crendo nisso que eu acabei de pregar agora. Senhor, a tua palavra não volta vazia, mas ela tem o poder, Pai, de restaurar tudo aquilo, Pai, que possa estar destruído.
Pai, em nome de Jesus, que haja uma restauração na vida desse meu irmão que me ouve agora, dessa minha irmã que me ouve agora. Restaura a saúde, Pai. Eu oro por cura sobre a vida desse crente, sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo agora, que está assistindo esse vídeo. Eu oro por cura, Pai, material, espiritual, cura do corpo. Senhor, aonde houver uma enfermidade, que bata em retirada em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, por este casamento que está sendo destruído. Em nome de Jesus, Pai, coloca as pedras no lugar. Coloca, Senhor, aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. Pai, renova as forças dessa pessoa que está ouvindo agora. Senhor, coloca, Pai, faz ela entender que não é tempo de parar, que não é tempo de desistir da chamada, da família, dos filhos, que não é tempo de parar, porque o Senhor é com ela. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã que me ouve agora. Deus é contigo, e em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, o cuidado de Deus e o levantar de Deus sobre ti, em nome de Jesus. O Senhor pega na tua mão direita agora e te levanta e te diz: levanta-te, come, porque muito grande ainda é a tua caminhada. As promessas estão de pé, Deus é contigo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Como sempre digo aqui no sertão de Pernambuco, e após eu dou glória. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve no nosso canal, porque nós estamos fazendo uma lista de orações aqui. E mesmo que você não esteja assistindo o vídeo na hora que a gente lançar, se você estiver inscrito, você vai estar nessa lista de orações. Ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Nos acompanha, comenta, fala aí alguma coisa para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a tua vida e que tem abençoado muitas pessoas, e jogue para mais pessoas ainda para serem abençoados em nome de Jesus. Deus te abençoe, Jesus te ama, Deus é contigo. Amém.